Discípulo, talvez você viva exatamente isso. Você está no meio de uma roda de conversa. Todo mundo ri de uma piada que você achou rasa. Alguém fala uma opinião que você sabe que está errada, mas você fica em silêncio. Você olha ao redor e pensa: por que eu nunca me encaixo? Você finge que não liga, mas por dentro existe uma solidão que te acompanha desde que você se entende por gente. E o pior acontece quando você volta para casa, sozinho. A conversa acabou, mas a voz na sua cabeça continua. Você é estranho. Ninguém te entende. Talvez o problema seja você. Discípulo, eu sei que você carrega isso há anos, talvez desde a infância, talvez desde a escola, quando você percebia que seus interesses eram diferentes, que suas perguntas eram profundas demais, que enquanto os outros queriam jogar bola, você queria entender como o mundo funcionava. E o que você ganhou com isso? Solidão, incompreensão, a sensação constante de ser um estrangeiro no próprio planeta. Schopenhauer, o filósofo alemão que mais entendeu a dor da existência, escreveu algo que parece ter sido escrito para você. O homem comum preocupa-se apenas em passar o tempo. O homem de talento em empregá-lo. E aqui está o problema. Você não é comum, mas ninguém te ensinou que isso tem um preço. Hoje eu vou te revelar a verdade sombria por trás dessa ferida e as leis que vão transformar esse isolamento na sua maior fonte de poder. A solidão do homem inteligente não é um defeito a ser consertado. É uma consequência inevitável de enxergar o que a maioria se recusa a ver. Você não se sente fora do lugar porque há algo errado com você. Você se sente fora do lugar porque você está fora do lugar. Você está tentando se encaixar em um mundo construído para pessoas que não pensam como você. A maioria das pessoas vive no automático. Seguem scripts sociais, repetem opiniões que ouviram, riem de piadas porque todo mundo ri. Você não consegue fazer isso. Sua mente não desliga. Você analisa, questiona, busca profundidade. E quando você tenta se forçar a ser superficial, algo dentro de você morre um pouco. Schopenhauer sabia disso. Ele viveu isso. E ele deixou uma verdade que poucos têm coragem de aceitar. A solidão é o destino de todas as grandes almas. Não é poesia, é diagnóstico. Mas aqui está o ponto de virada, discípulo. Essa solidão que te machuca, ela pode se tornar sua fortaleza. Esse isolamento que parece uma maldição pode ser transformado na base do seu poder silencioso. Mas só se você entender as leis que eu vou te entregar agora. A primeira lei é a lei da aceitação fria. A lei da aceitação fria diz o seguinte: você não é obrigado a caber em ambientes que foram feitos para outra espécie de gente. Discípulo, essa é a mais difícil de engolir, mas é a fundação de tudo. Você precisa parar de tentar se encaixar. Não porque você é melhor que os outros, mas porque a tentativa de se encaixar está te destruindo por dentro. Cada vez que você finge rir de uma piada idiota, você trai a si mesmo. Cada vez que você concorda com uma opinião rasa só para evitar conflito, você perde um pedaço da sua integridade. Cada vez que você tenta ser normal, você se afasta de quem você realmente é. Schopenhauer escreveu: quanto menos necessidade um homem tem de entrar em contato com os outros, melhor ele está. Isso não é misantropia, é autoproteção.
Imagine que você está numa conversa de grupo. Alguém faz uma afirmação que você sabe que está errada. Antes, você ficaria em silêncio, engolindo, ou tentaria corrigir de forma suave e seria ignorado. Agora, com a lei da aceitação fria, você simplesmente não se importa. Você não precisa corrigir, você não precisa concordar. Você pode ficar em silêncio absoluto, sem culpa, porque você aceitou friamente que aquela conversa não é para você. E tudo bem. Essa semana, quando você se pegar tentando se encaixar em uma situação que claramente não é para você, pare, respire e diga para si mesmo: eu não preciso disso. A segunda lei é a lei do santuário interno. A lei do santuário interno diz o seguinte: meu valor não depende de como os outros me tratam. Discípulo, presta atenção nisso que eu vou te contar agora, porque quase ninguém tem coragem de falar dessa forma com você. A maioria dos homens busca validação externa. Eles precisam que os outros os aceitem para se sentirem bem consigo mesmos. Quando não recebem essa aceitação, desmoronam. Você precisa construir algo diferente, um santuário interno, um lugar dentro de você que é inabalável, onde a opinião dos outros não chega, onde o desprezo, a indiferença e a rejeição não têm poder. Você manda mensagem para um grupo de amigos sugerindo um encontro. Ninguém responde. Antes, isso te destruiria por dentro. Você passaria dias remoendo, se perguntando o que fez de errado. Com o santuário interno construído, você vê a mensagem ignorada, registra a informação. Essas pessoas não são prioridade para mim, e segue com o seu dia, sem drama, sem autoflagelação, sem perder energia. Identifique uma situação recente em que a rejeição ou indiferença de alguém te afetou demais. Agora reformule. O comportamento dessa pessoa diz mais sobre ela do que sobre mim. Meu valor não depende de como os outros me tratam. Repita isso até que se torne sua verdade. A terceira lei é a lei da curadoria brutal. A lei da curadoria brutal diz o seguinte: é melhor ter um aliado verdadeiro do que 100 conhecidos vazios. Discípulo, a lei da curadoria brutal não é sobre ser frio sem motivo. É sobre parar de ser alimento para gente vazia. Você não precisa de muitas pessoas. Você precisa das pessoas certas. A maioria dos homens coleciona conhecidos e chama isso de vida social. Tem 200 contatos no WhatsApp, 50 seguidores que interagem, 10 pessoas que chama de amigos e nenhuma com quem pode ter uma conversa real. Você, como homem inteligente, precisa fazer uma curadoria brutal. Isso significa olhar para cada pessoa na sua vida e fazer uma pergunta simples: essa pessoa me eleva ou me drena? Não existe meio termo. Ou a pessoa adiciona algo à sua vida ou ela subtrai. Você tem um amigo de anos, vocês se conhecem desde a escola, mas toda vez que você sai com essa pessoa, você volta para casa se sentindo menor. Ela faz piadas às suas custas, nunca te procura primeiro, só aparece quando precisa de algo. A lei da curadoria brutal diz: corte. Não precisa de drama, não precisa de explicação. Simplesmente deixe de investir energia. Deixe a relação morrer de inanição. Faça uma lista mental das 5 pessoas com quem você mais convive. Pergunte-se: se eu desaparecesse por um mês, quantas viriam atrás de mim? As que não viriam, você sabe o que fazer. A quarta lei é a lei da solidão produtiva. A lei da solidão produtiva diz o seguinte: a solidão pode ser uma prisão ou um laboratório. A diferença está no que você faz com ela. Discípulo, a maioria das pessoas foge da solidão como se fosse uma doença.
Elas enchem cada minuto com barulho, redes sociais, séries, conversas vazias, qualquer coisa para não ficarem sozinhas com seus pensamentos. Você não é a maioria. Você tem a capacidade de usar a solidão como ferramenta de construção. Enquanto os outros desperdiçam horas buscando validação externa, você pode estar desenvolvendo habilidades, estudando, criando, planejando. Nietzsche, outro filósofo que conhecia bem a solidão do pensador, disse: "A pessoa que pensa por si mesma, só mais tarde aprende a conhecer as autoridades favoráveis ao seu pensamento. Aí, elas lhe servem apenas para se fortalecer." Traduzindo, enquanto você está sozinho, pensando, estudando, você está se armando. E quando finalmente encontrar pessoas que valem seu tempo, você vai chegar como alguém de valor, não como alguém desesperado. Em vez de passar o sábado à noite sentindo pena de si mesmo porque não foi convidado para nada, você usa essas horas para ler, treinar ou trabalhar em um projeto pessoal. 6 meses depois, a solidão não te enfraqueceu, ela te forjou. Escolha uma habilidade ou área de conhecimento que você quer desenvolver. Nas próximas 4 semanas, dedique pelo menos 5 horas semanais da sua solidão a isso. Não conte para ninguém, apenas faça. A quinta lei é a lei do mistério calculado. A lei do mistério calculado diz o seguinte: o mistério cria interesse. A explicação excessiva cria previsibilidade. E pessoas previsíveis são ignoradas. Discípulo, aqui está uma verdade que vai contra tudo que te ensinaram. Você não precisa se explicar para os outros. A sociedade quer que você seja um livro aberto. Quer que você compartilhe seus sentimentos, exponha suas vulnerabilidades, conte todos os seus planos. Ignore. O homem inteligente e introvertido tem uma vantagem natural que a maioria desperdiça. Ele já é visto como misterioso. Enquanto os extrovertidos estão por aí despejando cada pensamento que têm, você naturalmente guarda mais. Use isso a seu favor. Maquiavel entendia o poder do mistério. Todo mundo vê o que você parece ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Alguém te pergunta por que você é tão quieto. Antes você se justificava, tentava explicar, quase se desculpava por existir do jeito que existe. Agora você sorri levemente e diz: "Prefiro ouvir", e muda de assunto. Sem explicação, sem defesa, sem dar munição. Na próxima semana, quando alguém te fizer uma pergunta pessoal que você normalmente responderia com detalhes, responda com menos, muito menos. Observe a reação. Discípulo, vamos recapitular o que você aprendeu hoje? Primeiro, você entendeu que sua solidão não é um defeito. É uma consequência de ter uma mente que funciona diferente da maioria. Você não está fora do lugar porque há algo errado com você. Você está fora do lugar porque está tentando se encaixar em lugares que nunca foram feitos para você. Segundo, você recebeu 5 leis para transformar essa ferida em poder. A lei da aceitação fria. Você não é obrigado a caber em ambientes que foram feitos para outra espécie de gente. A lei do santuário interno. Meu valor não depende de como os outros me tratam. A lei da curadoria brutal. É melhor ter um aliado verdadeiro do que 100 conhecidos vazios. A lei da solidão produtiva. A solidão pode ser uma prisão ou um laboratório. A diferença está no que você faz com ela. A lei do mistério calculado. O mistério cria interesse. A explicação excessiva cria previsibilidade. Terceiro, você entendeu que Schopenhauer estava certo quando disse que a solidão é o destino das grandes almas.
Mas ele não disse que é um destino de sofrimento. É um destino de poder para quem sabe usar. Discípulo, eu sei que você passou anos se sentindo errado, anos tentando ser algo que você não é, anos se punindo por não conseguir ser normal. Isso acaba hoje. A partir de agora, você vai caminhar sozinho quando necessário, e vai fazer isso com a cabeça erguida. Porque o mundo não foi feito para homens como você, mas homens como você podem construir seus próprios mundos. Se você é um homem inteligente e introvertido que cansou de se sentir invisível, faz parte do legado dos mestres. Se inscreve e ativa o sino. O que eu ensino aqui não é para massas, é para discípulos que escolhem aprender. E se esse vídeo fez sentido para você, comenta abaixo. Eu aceito minha solidão como poder. Eu vou saber que você entendeu, mas não para aqui. A ferida da solidão é só uma das feridas que o homem inteligente carrega. E agora que você entendeu a origem dessa dor, precisa aprender a transformar presença em poder. O próximo passo é dominar as leis que fazem um homem quieto ser respeitado no momento em que entra em qualquer sala. O próximo capítulo dessa transformação está na tela agora. Vai para lá antes que o algoritmo enterre esse conhecimento de novo. Discípulo, o mundo não é justo. Ele é regido por leis de poder invisíveis. O que eu faço aqui é te entregar essas leis. Você não precisa contar isso para ninguém, só aplicar em silêncio.